Pronto. Então, pessoal, oficialmente, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar Por que Gemini? Desbloqueando o potencial da inteligência artificial na sua escola. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, já utilizam, mas mesmo para quem já utiliza, para quem já é expert em Gemini, fiquem por aí, porque como a gente conversou lá nos grupos, né, nas nossas interações ali no WhatsApp, no Community Hub, esse material de hoje, ele vai ser muito útil para vocês. O André estava até falando no começo aí, eu estou agora fazendo formação com os professores, e aí eles perguntam coisa de, né, sobre Gemini. Então, pessoal, aqui hoje a gente vai falar um pouquinho das novidades que chegaram, que foram anunciadas nos últimos dias, e vamos compartilhar com vocês materiais que vão ser muito úteis aí para que vocês repliquem essas informações com seus colegas. Eu já quero adiantar, acabou de começar a chover aqui, então vocês sabem como é que é. Se por um acaso a energia me deixar na mão, vocês já vão ligados. Mas, se Deus quiser, a gente vai ficar com a energia funcionando, né, 100% durante o nosso encontro. Vamos torcer para isso acontecer. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos conversar aqui um pouquinho. Vocês já me conhecem, acho que não é novidade para ninguém quem sou eu, né? Deixa só eu passar aqui. Opa. Então, hoje eu estou aqui como facilitadora de vocês. A gente vai falar junto aí um pouquinho sobre o Gemini, a versão grátis desse aplicativo, o que a gente consegue fazer, como ativar essa ferramenta, como utilizar. Vocês já estão cansados de me ver, já me conhecem há muito tempo, né? Então, mas para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou a Mariana, sou Impact Manager para a América Latina, sou Google Innovator, Google Coach, Google Trainer, e fui líder GEG por bastante tempo também, então eu sempre fico muito feliz em fazer qualquer interação com essa comunidade que me ajudou muito e que faz parte da minha história. E hoje nós vamos conversar sobre o que é o Gemini, por que a gente usar o Gemini, como utilizar, como ativar esse recurso, e vamos, né, ter aquele momento tradicional de reflexão também. A gente vai ter um período aí de pôr a mão na massa, uns momentos, assim, rápidos, mas importantes para a gente poder colocar a mão na massa, e eu conto com o engajamento de vocês aqui pelo chat, pelos emojis, pelas câmeras. Eu já estou vendo a Adriana com o robozinho ali, eu amei, viu, Dri? Tá sorridente ainda. Maravilhoso. Então, estamos juntos aí para conversar um pouquinho sobre esse tema que é, para mim, pessoalmente, muito interessante. Eu tenho usado cada dia mais e hoje nós vamos conversar sobre ele. Então, primeira coisa, o que é o Gemini? Se alguém perguntar para você aí na sua escola o que é o Gemini, o que vocês vão responder? Fala aí no chat para mim. De um jeito assim, que um professor que nunca viu Gemini na vida entenderia. Conta para mim. A IA do Google. Vocês estão afinadíssimos. A IA do Google, né? A IA do Google. Então, é a inteligência artificial generativa do Google, uma ferramenta de inteligência artificial generativa. A Ju, adorei essa. Eu digo que é meu assistente, meu estagiário, né? A gente tem os apelidos carinhosos aí, né? Então, tem a Dai tá por aí? Será que a Dai tá por aí? A Dai fala que ela tem os trocadilhos, né? É Geminial. Então, Gemini é Geminial. Então, hoje, a gente vai, então, entender o que é o Gemini. E, para começar, eu vou colocar esse vídeo rapidinho aqui para vocês, que eu gosto, ele dá aquele clima de início de conversa. Então, espera só um pouquinho que eu vou soltar o play aqui para nós. Allow me to reintroduce myself. My name is... What does this remind you of?
Schrodinger's cat. Wow. When all of these tools come together, it's a powerful combination. It's amazing. That's amazing. It's an entire suite of different kind of possibilities. Hi, I'm Gemini. What neighborhood do you think I'm in? This appears to be the King's Cross area of London. Together, we're creating a new era. Boa. Eu adoro esse vídeo porque ele dá aquela sensação de uau, assim, que a gente fica, nossa, mas dá para fazer isso tudo? E sim, dá. E aí, Dri, já antecipando, né, o que você comentou, a gente vai disponibilizar toda essa apresentação. Então, fiquem tranquilos, não precisa fazer print, não precisa ficar desesperado anotando as coisas, porque no final, depois que a gravação ficar pronta, vocês vão receber o link dessa apresentação e o link com um bloco de notas, com várias coisas, vários conteúdos aí que vocês podem usar, compartilhar, apresentar para os seus colegas aí das suas escolas. Então, vocês vão receber tudo isso depois, tá bom? E aí, pessoal, então, alguns de vocês... Opa, peraí. Então, o que exatamente é o Gemini e quem que pode utilizá-lo, né? O Gemini, vocês já anteciparam, é a ferramenta de IA generativa do Google, que a gente tem utilizado bastante e que tem aberto novas possibilidades, e ela pode ser utilizada, essa ferramenta pode ser utilizada por qualquer pessoa que tenha uma conta Gmail. Aqui a gente vai falar especificamente das contas educacionais. E aí todo mundo, todas as contas educacionais, independentemente da versão, podem utilizar o Gemini, né, gratuitamente. E aí, claro, que vai ter algumas ferramentas, algumas features, algumas configurações que vão estar disponíveis para todas elas e outras que são exclusivas. Mas hoje a gente vai falar só do que é grátis, do que todo mundo pode utilizar, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala que é a IA do Google, na verdade, ela é a IA generativa, mas ela não é a única, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a IA, ela é esse campo de conhecimento da ciência da computação, e dentro da inteligência artificial, dentro da IA, nós temos o aprendizado de máquina, que é a capacidade das máquinas aprenderem, né, com os dados e as experiências anteriores, né, com que a gente alimenta essas máquinas, com que a gente treina, e existe o Deep Learning, que a gente traduziu aqui livremente para aprendizado profundo, que é quando a máquina é capaz de analisar padrões complexos e aprender sem necessidade de treinamento prévio. Já a IA generativa é quando a máquina tem a capacidade de criar conteúdos novos. Só que os grandes modelos de linguagem, e dentro desses grandes modelos de linguagem está o Gemini, é um tipo de IA generativa que consegue, né, que é treinado com grande volume de texto e que entende a linguagem natural. E eles conseguem criar conteúdos em diferentes idiomas, em diferentes linguagens, em diferentes formatos e conseguem interagir conosco. Então, o Gemini, ele entra nesse grupo de grandes modelos de linguagem. É só uma contextualização rápida para vocês entenderem que dentro da IA a gente tem uma variedade muito grande de possibilidades e o Gemini está aí nos grandes modelos de linguagem, tá? E quando a gente fala do Gemini App, o que seria o Gemini App? O Gemini App é aquele recurso que você acessa quando digita gemini.google.com. Ele consegue gerar textos e tabelas, consegue gerar desenhos também, com base em um prompt de linguagem natural. E ele é acessível para todos os usuários de educação, das contas educacionais, de maneira gratuita. Então, para você acessar, você precisa digitar gemini.google.com ou lá no seu chocolatinho ali, você vai encontrar o botãozinho do Gemini, que parece mesmo ali um diamante, uma pedra preciosa. Vai acontecer de vocês comentarem, talvez aí no chat, ou comentarem comigo, mas Mariana, na minha escola,
na minha rede, na minha instituição, eu não consigo acessar o Gemini. Por que que acontece? Pode acontecer, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma rede pública grande, que tem uma gestão centralizada do painel do admin console do Google for Education, essa liberação precisa vir da gestão do painel. E aí, é isso, né, André? Chama o admin e pede um help, pede para ele liberar. Esses admins são sempre assim. E aí, se por acaso o admin falar, mas eu não sei como é que faz isso, não dá para fazer isso. Aqui nessa apresentação, a gente tem o link do suporte e tem o passo a passo para você mostrar para a pessoa aí da sua escola, da sua instituição, como que faz essa liberação, caso ela não saiba, tá bom? Para os estudantes, ele vai estar disponível para usuários acima de 13 anos. Por quê? Até por conta das questões de proteção de dados e tudo mais, né? Então, a partir de 13 anos, os usuários acima de 13 anos podem utilizar o Gemini na sua conta institucional gerenciada com proteção de dados aprimorada. Isso significa que eles não vão, os chats dessas pessoas de 13 anos, acima de 13 anos, não serão revisados, elas não serão usados para treinar outros modelos de IA e não serão compartilhados com outros usuários, tá? E aqui eu coloquei também os termos de serviço ao consumidor e os termos gerais de serviço do Google Workspace for Education, só para vocês conferirem depois, caso apareça alguma dúvida, das políticas que estão cobertas aí, ou que cobrem o uso do Gemini na sua instituição. Então, qual que é a principal vantagem de usar o Gemini na sua conta institucional? Quando você usa o Gemini na sua conta institucional, você não está alimentando, treinando modelos de IA com essas informações. Os seus chats não podem ser compartilhados com outros usuários ou instituições. Eles têm um nível a mais de proteção, né? Então, isso é muito importante. E aí, por que eu vou utilizar o Gemini? A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui. O André falou assim, mas por quê, né? Meus professores ficam perguntando, mas que vantagem que eu tenho de usar o Gemini? Para que eu vou usar o Gemini e não outras coisas? E aí, primeira coisa, quanto mais a gente usa, melhor ele fica. Eu não sei se vocês já tiveram essa impressão, comenta aí comigo no chat. Vocês já tiveram essa impressão que nos primeiros usos parece que não acertou muito bem o passo, mas à medida que você vai usando, ele parece que vai até te entendendo melhor ali, ele vai falando, parece que antes de você falar, ele já, aquela coisa, vai pegando jeitinho, né, Ana Laura? Vai entendendo aquele jeitinho particular, ele vai, até o jeito de escrever vai ficando parecido, porque ele vai ele vai aprendendo à medida que a gente vai utilizando, né? E a Ju colocou aqui que à medida que a gente vai pedindo para ele ajustar o tom, ele aprende que é esse o nosso tom preferido e ele acaba se moldando para usar esse tom outras vezes. Então, esse já é um bom motivo, né? E aí, eu estou trazendo aqui alguns motivos ainda melhores, né? Por que a gente vai usar o Gemini? Vocês provavelmente devem ter visto o nosso aviso lá no Community Hub, mas se não viram ainda, ou se não fazem parte da comunidade ainda, o Gemini agora, né, ele disponibiliza para todos os usuários acima de 18 anos a criação de gems, que são o quê? São prompts complexos que podem utilizar bancos de dados e que vão facilitar a sua vida para você não precisar ficar criando esses prompts complexos todas as vezes. Por exemplo, quando eu estava em sala de aula, eu criava os meus prompts mais complexos em um documento e eu deixava esses prompts salvos num documento para eu não precisar criar toda vez, mas eu tinha que ir lá no documento, copiar, colar e colocar ali no Gemini. Agora, a gente pode fazer o quê? Cria uma gem, que é esse prompt complexo e customizável. Você pode colocar informações adicionais, por exemplo, documentos de referência, e quando você der um comando para esse gem, ele já vai
te dar os resultados de uma maneira muito mais simples e personalizada. Então, por exemplo, se você cria provas com frequência, você já pode deixar um jam pronto para isso, com as habilidades da BNCC em PDF, já junto dessa jam, para ele puxar as habilidades que vão ser trabalhadas em cada questão. Você pode criar um jam com uma rubrica da correção de uma atividade. Enfim, o que mais? Conta aí para mim. O Marcial falou aqui de códigos de programação. O que mais? Para que vocês usam jams? Alguém aí já utiliza? Joga um emoji aí para mim, quem já usa jams. Ninguém utiliza o jams ainda? A Megan levantou a mão, Megan usa. Vânia começou a mexer. Mari já utiliza. Eu lembro, acho que foi a Ana Laura falou que tem um. Eu ia falar de você, Ana Laura, que eu lembro que a gente conversou no chat, que tem um jam especializado em fazer plano de aula, né? Para tecnologia educacional, para adaptar atividades para estudantes neuroatípicos. Então, tem uma série de funcionalidades, várias e várias ideias. Tem um spoiler para vocês. No material que vocês vão receber no final, vocês vão ter alguns exemplos de jams para vocês fazerem testes e aprimorarem e utilizarem aí para a vida de vocês, tá bom? Correção de redação, gostei, Mari, essa também é boa. Deep Research. Deep Research, ou pesquisa profunda, ele faz o quê? Ele vai economizar, para quem trabalha com pesquisa, ele é maravilhoso. O Deep Research, vamos supor que você quer fazer uma pesquisa sobre a relação, vou falar da minha pesquisa, a relação entre a educação midiática e os multiletramentos. Aí você vai lá, ativa o Deep Research na barra de pesquisa do Gemini e faz a sua pergunta. Você faz essa pergunta, só o tema da pesquisa, educação midiática e multiletramentos. Aí o Deep Research, ele vai fazer uma varredura em fontes qualificadas e ela vai mostrando para você quais são as fontes que ela está usando nessa pesquisa. E ela vai criar, primeiro, um plano de pesquisa mostrando onde ela vai buscar essas informações. Depois, quando você concordar com aquele plano de pesquisa, ela vai gerar um relatório e esse relatório ele vai trazer, no final, todas as fontes que foram utilizadas. Então, ela vai mostrar para você o raciocínio que foi utilizado na construção desse relatório. Então, para quem trabalha bastante com pesquisa ou com dados um pouco mais qualificados, que precisa de informações um pouco mais... Isso, Alex, exatamente, um estado da arte ali. Eu uso muito para essa finalidade. Então, para quem trabalha com pesquisa, com letramento científico aí, ou com comunicação científica, fica a dica. Quem está na pós-graduação, no sofrimento de TCC, Deep Research, vai que é bom. Atualmente, ele tem 10 usos disponíveis por um período de 30 dias para usuários acima de 18 anos. Deu os 30 dias, reseta e começa de novo, tá? Então, é uma ferramenta que eu tenho utilizado muito. Outra ferramenta, o Marcel falou aí de programação. Eu fiz um teste com o Canvas essa semana e eu fiquei impressionada. E eu vou falar para vocês por quê. O Canvas, pessoal, ele é o seguinte. Imagina que você vai ter na lateral esquerda da sua tela o comando, o Gemini, e na lateral direita você vai ter uma tela para você visualizar os seus resultados à medida que você interage com a ferramenta. Então, você vai fazendo as iterações com os prompts e do lado já vai aparecendo o resultado na hora para você. Eu fiz testes para criar jogos interativos. E sabe o que eu sei de programação, gente? Nada. Zero. -5, meu nível de programação. Só que aí, como a gente falou lá no começo, o Gemini utiliza linguagem natural. Então, a gente vai conversando com o Gemini o nosso jeitinho aí que a Ana Laura comentou, ele vai entendendo e ele vai trazendo os resultados e você vai aprimorando, né, depois esses resultados. Então, dá para fazer programação, dá para fazer homepage, dá para fazer jogos interativos e documentos, coisas até mais simples, tá bom? E, Virgínia, aproveitando, sim, nós vamos disponibilizar a gravação, vamos disponibilizar a apresentação
e um bloco de notas no final também, tá bom? Bom, outra coisa que surgiu aí recentemente, que foi lançada recentemente, foram os Audio Overviews. Essa ferramenta, ela ainda está disponível apenas em inglês, mas para quem sabe um pouquinho do idioma, ela ajuda inclusive a praticar para o inglês. Os Audio Overviews, você faz o seguinte, você faz upload de arquivos e ele vai fazer um resumo desse arquivo e você consegue escutar esses resumos como se estivesse escutando um podcast. É mais ou menos a mesma forma que funciona com o Notebook LM. Por enquanto, a gente só tem essa ferramenta disponível em inglês, tá bom? Mas é fantástico, eu recomendo. E se você está aprendendo inglês, eu recomendo, inclusive, usar para praticar, porque é maravilhoso, tá? Economiza bastante coisa. Bom, vamos continuar aqui. Tem algumas... Mariana, desculpe. Tem um monte de gente que está dizendo lá no link que não estão conseguindo entrar. Vocês têm que passar o link para eles lá pelo... Já passei, mas não estão conseguindo. Não sei por quê. Não, a gente não está recebendo novas solicitações aqui, não. Sempre que deve ser pela quantidade de pessoas que cabe na sala, não? Não, a gente tem 500 pessoas, podem ir até 500. Mas a gente vai... Quem está solicitando aqui... Pode ser pela configuração do próprio sistema. Por exemplo, quem está no educador do Espírito Santo tem que entrar com o outro, porque o educador do Espírito Santo não deixa. Tá. O próprio administrador fechou para cá. Infelizmente, eu estou entrando com o outro, que não é o meu educador, o meu edu.es. Deve ser a mesma coisa com os outros, provavelmente. Entendi. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fazer aqui na... Só um minutinho para a gente poder... Vamos ver se a gente... tá começando a chegar mais gente aqui. Bom, mas obrigada por avisar de qualquer forma. Se o pessoal for entrando, se for entrando mais gente, a gente vai visualizando e admitindo por aqui. Obrigadão, viu? Bom, continuando aqui, pessoal, depois dos Audio Overviews, como é que a gente pode utilizar o Gemini? E aí eu quero pedir para vocês, primeiro, falem aqui. Deixa eu primeiro dar uma olhada se eu perdi alguma coisa. Não, acho que a gente tô de olho aqui já. Obrigada. Bom, como é que a gente pode usar o Gemini? Eu quero que vocês falem aí, quem já utiliza, como que tem utilizado. Algumas coisas vocês já falaram, então vão compartilhando aí com a gente no chat, por favor. Como é que vocês têm utilizado o Gemini? Eu, particularmente, eu ligo o computador e já ligo o Gemini na mesma hora, tá? E aí... Mala de viagem, lista de churrasco, sugestão para aulas. Vânia, esses dias a gente fez, eu fiz aqui sugestões de brincadeiras, exportar atividades, produção de documentação pedagógica. Paulo, boa, estudar inglês, é maravilhoso, muito bom. Fazer avaliações, funções e formas. Nossa, Ederson, eu uso isso muito, porque eu não sou muito boa em Google Planilhas, mas eu coloco lá e peço para ele me falar como é que eu faço aquela fórmula. Jogos para as aulas de inglês, maravilhoso, perfeito. Tô vendo, eu tô pegando as dicas de vocês aqui, eu vou usar tudo, depois eu vou colocar tudo lá no nosso documento para incrementar as nossas ideias, hein? Eu já tô assim com a cabeça fervilhando. Bom, e aí, a gente tem algumas ideias aqui. Como é que eu posso usar como educador? Para criar plano de aula, atividades, questionários, jogos, comunicados, para traduzir materiais para diferentes idiomas, quando a gente tem, por exemplo, crianças que vêm de países diferentes e a gente precisa ali utilizar um idioma intermediário, porque a gente, nem ela domina o nosso, nem a gente o dela. Para diferenciar, alguém aí falou, né, adaptar as atividades para os estudantes neurotípicos. Então,
para a gente fazer essa diferenciação para estudantes com deficiência ou com especificidades de aprendizagem, para aprender, vocês falaram de aprender idiomas, né? Eu utilizo bastante para praticar, para criar imagens aqui, vocês falaram, para organizar a resposta dos e-mails, para corrigir testes e redações de forma rápida, né? E para a equipe administrativa, ele vai agilizar o trabalho administrativo, vai nos ajudar a criar relatórios, criar recursos para a formação de professores, fazer chuva de ideias, a Ju comentou aí, assistente de criatividade, né? Isso ajuda bastante. Para utilizar, para criar ferramentas de suporte para fluxo de trabalho de TI, recursos e materiais de treinamento. Então, é uma super gama de possibilidades que a gente tem aí. E eu quero saber se vocês têm algum jeitinho específico de pedir o prompt para o Gemini. Vocês sabem, eu acho que vocês sabem, e se vocês não sabem, vocês vão aprender hoje, que perguntar para o Gemini não é a mesma coisa de perguntar para a pesquisa Google. Quando a gente pergunta na pesquisa Google, a gente digita uma palavra-chave e toca o negócio ali. Quando a gente vai pedir para o Gemini, a gente precisa modificar o jeitinho que a gente vai pedir. O Marcel falou que sempre fala por favor. Eu sempre falo obrigado também, Marcel. A gente sempre tenta manter ali uma boa relação com as máquinas, né? Isso é muito importante. Gentileza em primeiro lugar, até com as máquinas. E aí, é importante, alguém falou ter persona, né? A gente precisa falar para o Gemini o que a gente quer dele, quem a gente quer que ele seja naquele momento, né? Então, é importante a gente falar quais são as especificidades. E para isso, nós temos este framework, esse modelo de elaboração de prompts. Então, primeiro, persona, que vocês já falaram aqui, atividade, receptor, o tema e a estrutura. Ou seja, a persona, você é um superintendente de uma rede de ensino, você é professor de primeira série de educação básica, você é um líder GEG, você é uma professora de língua inglesa, então você fala qual é o papel que ele vai desempenhar naquele momento, certo? Depois, você vai falar qual é a atividade que você quer que o Gemini execute. Escreva um rascunho de um boletim informativo, elabore uma prova com 10 questões, escreva um plano de aula sobre essa habilidade da BNCC. Então, você vai falar para ele qual é a atividade que você quer que ele desempenhe. E sempre, pessoal, sempre, utilizem a linguagem o mais objetivo e o mais direto possível. Uma dica que eu dou, se eu puder dar uma dica para vocês, faça frases curtas e diretas. Ao invés de escrever uma frase gigante, sem pontuação, escreve frases curtinhas. Não tem problema escrever um monte de frase curtinha e repetitiva, mas coloca bem picadinho. E a Marina falou, coloca tudo explicadinho. Tinha até aquele personagem, né, que falava dos mínimos detalhes. Quanto mais detalhado, melhor, tá bom? E aí, a gente tem, depois da persona e da atividade, o receptor. Para quem é essa avaliação? Para quem é esse e-mail? Para quem é esse boletim informativo? É para os pais, é para os professores, é para pessoas que não têm conhecimento ou para pessoas experientes? Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque a linguagem vai mudar. A gente precisa também, se for para a gente utilizar um tema, a gente vai colocar um tema. Um tema de carnaval, tema de festa junina, tema de Halloween. Sabe o que eu fazia muito? Quando eu estava criando, quando eu trabalhava com educação, os anos iniciais do fundamental, eu pedia para que eles criassem, por exemplo, problemas envolvendo o tema que eu estava estudando com os alunos naquela fase e personagens de determinada história em quadrinho ou personagens de determinado filme. Porque aí eles criam, pensa bem, seus alunos são
totalmente obcecados por determinada série. Se você coloca esses personagens nos probleminhas lá de matemática que ele precisa responder, já vai dar uma motivação a mais, né? Então, isso é uma dica bem importante. A estrutura, então, 10 questões, mas questões de múltipla escolha, questões discursivas, questões de VOF, que tipo de questão? Então, deixar essa estrutura bem detalhada. Se for um documento, vai ter cabeçalho, vai ter rodapé, vai ter título, subtítulo, estrutura de esquema, como é que eu vou colocar, né? E, então, aqui a gente tem um exemplo de um protocolo aqui, de um prompt, usando todas essas etapas. Você é um professor de história do 8º ano, escreva um plano de aula que vai ajudar seus estudantes a ler documentos primários. O público-alvo são estudantes de história do 8º ano com alguma experiência na leitura de documentos primários. A aula deve ser focada na formação da Avenida Paulista e cria o plano de aula no formato de uma tabela com indicações de cada atividade. Olha, a Andresa falou que já usou para fazer até esboço de projeto de lei. Aí sim, hein? Muito bom. Bom, pessoal, e aí? Como é que a gente pode utilizar o Gemini nas nossas tarefas? Vocês já deram alguns spoilers aqui, já comentaram bastante os casos de uso. E aqui eu vou fazer um desafio para vocês. A gente vai ter 5 minutinhos para fazer um prompt, fazer um teste aí com o Gemini. Então, você vai pensar numa atividade que você faz toda semana ou todos os dias, e você vai colocar o Gemini para trabalhar para você, utilizando essa estrutura do prompt. E aí, eu vou voltar aqui, eu vou pedir para vocês, vou deixar aqui nessa tela, eu vou pedir para vocês acessarem o Gemini e colocarem o prompt de vocês lá no Gemini para fazer um teste do resultado. E aí, por favor, voltem aqui quando der os 5 minutos e coloquem no chat o prompt que vocês utilizaram. Pode ser? Vou soltar o cronômetro aqui. Deixa eu voltar ali na minha tela. Espera aí. Ah, meu Deus. Aqui. Vou soltar o cronômetro. Vocês querem que volte lá na tela das partes? Eu vou ficar com o meu cronômetro aqui até 7h40, então a gente volta e eu vou voltar no protocolo para vocês, aqui no protocolo, no framework do prompt aqui para vocês enquanto isso, tá bom? Qualquer coisa, vão falando aqui comigo. Vou até fazer o seguinte, eu vou colocar esse prompt aqui depois, hein? Esse cronograma, esse cronômetro. Se tiver dúvida, vai falando comigo aqui no chat. Só abrir o Gemini e fazer o seu prompt. A gente viu aí, teve gente que falou que o acesso está bloqueado. No seu caso, provavelmente você vai precisar ver com o administrador do seu painel. No final, a gente vai mostrar como é que eles fazem para liberar esse acesso. E aí, se você depois quiser compartilhar essa apresentação, olha que eu fui num webinar ensinando como é que libera. Se quiser dar uma olhadinha, tá por aqui, tá bom? Em alguns casos, isso acontece mesmo. Você pode tentar também entrar pelo seu Gmail, tá bom? O que pode acontecer... Isso mesmo, Aline. O que pode acontecer é que você está utilizando uma conta institucional que ainda não tem o acesso liberado, e aí, por isso, você não está conseguindo utilizar. E, nesse caso, pode abrir com o seu Gmail, a sua conta pessoal.
Mais 2 minutinhos. Ó, a Maria Luísa já colocou um prompt aqui. Gostei, hein, Maria Luísa? Hipótese de escrita. A gente fala, né, que tem professor de educação infantil ou de alfabetização que acha que não dá para usar tecnologia, mas dá sim, hein? E muito. Ó, o Edir já colocou. Opa, gostei, hein, Edir? Falou minha língua. Muito bom. Estou aí para começar. Sempre ensinei para as pessoas, mas de maneira não oficial. Então, agora, como líder, eu tenho que estruturar esse grupo e trabalhar. Conta com a gente, vai dar tudo certo. Estamos por aí. Ó, o Silvio compartilhou um também, professor formador, articulador de pacto. Nossa, complexo do Silvio, bem completão, hein? A Nancy colocou um aqui também. Megan. Gente, todos esses prompts que vocês estão mandando aqui para nós vamos depois utilizar, a gente vai montar, vai colocar lá no documento colaborativo que vocês vão receber depois, tá? Então, não preocupa se você perder aqui, que depois a gente compartilha com vocês lá. A gente vai receber lá no grupo, no e-mail, como que é? Eu vou mandar no e-mail, o mesmo e-mail que vocês usaram para fazer a inscrição, vocês vão receber a gravação e todos os outros materiais de suporte, pode ficar tranquilo. Ó, chegamos no tempo aqui na 7h40, vocês podem ir mandando aqui os prompts se quiserem depois, a gente vai avançar por conta do nosso horário, que é de 45 minutos, né, que a gente combinou aqui do nosso webinar. Ó, já o Marcel colocou aqui também um exemplo, a Catiele, eu tô gostando de ver os exemplos de vocês, já tô assim com várias ideias novas, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz se você é o admin, né, é a pessoa que cuida do aplicativo, do Gemini App lá na sua instituição e não sabe como ativar. A gente fez um GIF aqui para orientar vocês sobre como fazer isso. Se você não é a pessoa, mas conhece, bate lá na portinha da TI, fala, oi, tudo bom? Eu fui num webinar essa semana que está ensinando como liberar, tá aqui, ó. Aí compartilha com eles e que tem aí o link de suporte e o GIF também mostrando o passo a passo. Mas, basicamente, o que a gente precisa fazer? Acessar o Admin Console, que é lá o painel onde as contas são gerenciadas. Ele vai acessar lá o menu de IA generativa e dentro desse menu ele vai encontrar a ferramenta do Gemini. Ele vai ver o status do serviço e caso a sua instituição esteja dividida em unidades organizacionais, que são aqueles grupos, né, por tipo de usuário, ele vai ativar essa ferramenta para todos os usuários e depois clicar em salvar. É uma coisa que não gasta nem 5 minutinhos, pessoal. Mas é claro que a gente sabe que cada instituição, cada rede tem as suas próprias políticas de uso de inteligência artificial. Mas esse é o passo a passo, a gente colocou aqui para vocês saberem como fazer e saberem também apoiar as pessoas aí da sua instituição, tá bom? Então, tem o GIF pequenininho, a gente colocou ele um pouco maior também para vocês conseguirem visualizar aí, tá bom? E eu falei para vocês que vocês vão receber um caderno com vários recursos, né? Esses recursos, só para vocês terem um spoiler, aqui estão alguns desses recursos. Tem um curso de IA generativa para educadores, tem um curso lá da Applied Digital Skills, para quem domina o inglês, que é sobre como identificar a inteligência artificial na sua vida cotidiana. Tem um site bem completo do Google sobre como usar a inteligência artificial para a educação. Tem um guia, tem uma trilha de aprendizagem do Skillshop também, todinho de inteligência artificial. E tem uma série de vídeos de Google Champions de várias regiões falando sobre inteligência artificial, tá bom? Karen, geralmente, nos painéis admin da sua instituição, ele já classifica
os usuários de acordo com perfis que vão de acordo com o papel. Então, ele vai ter um grupo para professores e outro grupo para estudantes. Então, geralmente, para professores é só um botãozinho e está tudo certo. Agora, se os estudantes estiverem todos num grupo só, talvez precise ser feita alguma outra configuração, tá? Bom, então, para vocês receberem todos esses presentes, a gente precisa de algo em troca. E o que é esse algo? É responder aquela nossa pesquisa de satisfação, aquela nossa boa e velha pesquisa de final de evento, né? Eu vou mandar aqui no chat para vocês também, mas está aí o nosso link, caso vocês queiram escanear e acessar. Vou mandar aqui para vocês. E eu peço, por favor, se vocês têm ideias de coisas que vocês querem se aprofundar, compartilhe aí no formulário, porque aí a gente vai avaliar essas respostas para pensar em novas formações para vocês, tá bom? Então, coloca aí no formulário. Se você estiver assistindo essa gravação do futuro, pode preencher o formulário no futuro também, não precisa ser só hoje, tá bom? Não vão embora ainda, que a gente vai liberar para vocês os links ainda hoje, para vocês já saírem daqui com várias ferramentas. E eu espero que vocês nos ajudem aí a divulgar a palavra do uso responsável, uso seguro da inteligência artificial com a ajuda do Gemini. Eu, como a Juliane falou, e algumas outras pessoas comentaram aí, eu ligo o computador junto com ele já não está nem fechado mais, ele já abre junto com a minha página inicial. Então, antes de vocês irem embora, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou só mudar a tela para que vocês não falem que foram embora sem ver a apresentação. Aqui está a apresentação de hoje, você vai clicar para fazer uma cópia no seu Drive. Então, tá tudo liberado, é para vocês mesmo, tá? Pode usar na sua escola, pode compartilhar com seus colegas. Se alguém fala, eu não sei o que é o Gemini, manda a apresentação para a pessoa. Sabe aquelas horas de training que vocês estão precisando, aquelas horas de treinamento que vocês estão precisando para poder subir lá no Edu Activity App? Usa essas horas, usa essa apresentação aí, ó. Esse é o momento. Pode usar essa apresentação para dar os seus treinamentos e registrar depois, que a gente, né, Ari? Para poder manter a certificação em dia. Pode mandar para todo mundo, é livre, é para nós, tá bom? E aí, depois, vocês vão receber o caderno. Eu não vou mostrar. Na apresentação, vocês já vão ver, mas a gente ainda está elaborando esse caderno, tá bom? Então, por quê? Porque a gente precisava dos prompts que vocês vão fazer hoje, né? Que vocês fizeram hoje. Então, só para vocês verem como que é o nosso caderninho de anotações, eu vou compartilhar aqui a guia para vocês verem, ó. Ele está carregando aqui. Vocês têm só isso aqui de recurso para utilizar. Só isso. Rodolfo, sim, vamos mandar tudo por e-mail. Fica tranquilo. Vânia, me fala o que apareceu, o que deu de errado aí no link da apresentação. Que a gente ajusta qualquer coisa aqui. Deve estar apresentando lá em slides e é só clicar lá em usar o modelo que habilita lá, tá? É só clicar no botão uma direita acima, à direita, né? Lá em usar modelo que ele abre a apresentaçãozinha Google. Ô, Mary, estava errado, eu corrigi já, o S estava na frente do P. Estava trocada as letras. Obrigada por avisar, viu? Já vou arrumar aqui. Já arrumei. Obrigada, Arthur. Valeu demais. Bom, pessoal, esse então foi o nosso webinar de hoje. A gente espera em breve poder oferecer novos webinars para vocês com outros temas. Eu vou mandar para vocês todo esse material. Vocês sabem que a gravação demora um pouquinho para ficar pronta, mas a gente, assim que a gravação estiver disponível, a gente vai disponibilizar. Vamos disponibilizar os links tanto da apresentação quanto
do caderno de anotações, e depois a gente vai colocar as ideias de prompt que vocês foram colocando aqui no nosso chat, lá nesse documento também. Então, se vocês puderem esperar para abrir esse documento amanhã, ele já vai estar alimentado com os prompts de vocês, tá bom? Muitíssimo obrigada, eu vou parar a nossa gravação aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, inquietação, algo que eu não consegui